Meu nome é Renata Hergro de Moraes Souza, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás, UFG. A pesquisa é orientada pelo professor Alexandre Ferreira da Costa. E o título que eu trago aqui para discutir com vocês nessa comunicação é para falar das identidades femininas no processo de letramento escolar. Falar de identidade hoje é reconhecer como que se manifesta nas representações discursivas das professoras que atuam no 5º ano do ensino fundamental, sua própria identidade, verificar sua autorrepresentação enquanto mulher. Quando nós falamos de autorrepresentação, há também uma correlação nas representações discursivas que são propagadas pelas crianças, tanto os alunos quanto as alunas, por meio desse processo formativo, né, que acontece nos eventos de letramento desenvolvido pelas docentes pesquisadas. Então, pesquisar essa temática, ela surgiu justamente por minha experiência como professora na educação básica pelo período de 23 anos, né? E nesse período a gente consegue perceber que não ocorre essa autorrepresentação, que ocorre a reprodução de discursos que são naturalizados pelas relações de poder, por termos aí uma sociedade totalmente patriarcal, em que há uma supervalorização da figura homem e não uma valorização da mulher, né, representação da mulher em todos os aspectos. E aí a ideia é justamente essa, né, por meio de uma pesquisa, não só o reconhecimento dessa autorrepresentação e dessa identidade, mas algo que buscasse deixar uma contribuição. E aí, né, cursando as disciplinas e também sendo aluno especial do próprio programa, que eu já mencionei anteriormente, fui buscando alguns autores que dialogassem um com o outro. E na revisão de literatura, para decidir o que eu traria para a pesquisa, eu pude perceber que não tinha uma pesquisa voltada para uma transformação social, deixar algo, né, que pudesse contribuir. Então, cursando a disciplina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em contato com a professora Maria do Socorro de Oliveira, eu conheci a teoria do projeto de letramento com essa professora, que também bebe da fonte de Angela Kleiman. E nessa perspectiva, eu pude perceber a correlação da teoria de projetos de letramento, que busca uma transformação, deixar algo, né, que não só são ações de letramento que se voltam para ampliar as práticas de leitura e escrita, porque a perspectiva não é essa nessa teoria, mas deixar algo significativo e deixe uma transformação, né, em um contexto, numa localidade. E ao pensar nessa relação do projeto de letramento, também com a perspectiva do próprio Bakhtin, do próprio Fairclough, que vai falar, né, que bebe também da fonte bakhtiniana, que bebe da fonte também de Halliday, quando a gente consegue relacionar aí as perspectivas dessa eventicidade, mas nessas representações discursivas, a partir das metas-funções, né, de que de forma as professoras se auto-representam, que também serão percepções que serão observadas nos eventos de letramento, que eu denomino na pesquisa em 2 momentos: os eventos de letramento observáveis, que serão feitos por mim, no contexto, né, de coleta de dados em locus, e depois os eventos de letramento que serão agenciados, depois por meio de... eu não uso oficinas de letramento, a terminologia, eu uso a terminologia para a gente trabalhar com eventos de letramento, porque a eventicidade, ela envolve muitos elementos, muitos participantes, muitos artefatos e também muitos recursos, né? E rotinas, e mais do que isso, também é uma perspectiva de Barton, Hamilton e Vanik. E aí, essa relação desse objeto de pesquisa e dos fundamentos teóricos já citados aqui,
relacionados à questão da agência, a partir dos estudos de Archer e também do próprio Blanchard, que também vai discutir sobre agenciamento e escrita, né? Diversos autores já desenvolvem seus estudos para discutir aí a terminologia de agência. A gente consegue perceber nessa questão do transformar. Mas o transformar não só a ler e a escrever, mas o transformar a sua própria identidade. Né, que eu creio que é a grande sacada aí para a gente discutir, né, e para a gente trazer essa transformação e o que vai ser pensado coletivamente, porque a questão da agência ela é pensada não de forma individual, mas pensado coletivamente ali com professores, com os alunos, né, que serão sujeitos também, que participarão da pesquisa, mas que de fato trará uma contribuição, porque a análise do discurso também critica parte desse problema social. Então, o objetivo da pesquisa ela se volta justamente para isso, né, para verificar nos eventos de letramento, né, e nos projetos essas representações discursivas e de que modo, por meio de formação continuada docente, a gente pode aí deixar, né, um agenciamento, uma transformação para essa questão dessa identidade, mas pensado coletivamente. Então, pensar nessa questão da identidade é justamente propor algumas questões específicas, né, que eu trago também como objetivos específicos da pesquisa, relacionar essas questões discursivas, a questão dessa identidade e que efeitos isso provoca na prática do professor, né? Porque não é só o agenciar, mas também a prática, né, que vai também transformar, né, principalmente a sua atuação em sala de aula. Então, a ideia seria também essa. E também verificar como, né, nesses eventos agenciados, essas práticas de leitura, elas podem ser também utilizadas como ferramenta social, como para a transformação de um fenômeno social, né, que é também um tema tão recorrente. Eu creio que eu estou enfatizando muito essa questão dessa relação, desse agenciamento, porque será o que de fato a gente, ao decorrer da pesquisa, vai trazer. Uma das discussões também que serão trazidas é sobre a questão do letramento. Quando a gente pega aí os estudos da pedagogia de projetos, a partir do estudo de Bill Copes e Kalanvinsky, a gente consegue perceber todo esse caminhar da pedagogia de projetos, né, como que se deu, e principalmente da teoria do projeto, através dos estudos aí do grupo de Nova Londres, e também trazer aí a perspectiva de Briar Street, que vai falar também do letramento autônomo, do letramento ideológico, porque a gente tem ali, se eu vou pesquisar a autorrepresentação discursiva dessas professoras em relação à identidade, será que suas práticas elas também não estão voltadas para o letramento autônomo? O letramento que eu reproduzo, as representações discursivas que eu percebi no decorrer dos meus processos formativos, aí a gente entra nas relações também do próprio Fairclough e também, mais ainda fortemente, de Foucault, quando vai falar nas relações de consumo, produção e recepção discursiva. Será que essas autorrepresentações discursivas elas estão ligadas às representações de consumo, de recepção, consumo, né, e circulação? É tudo aquilo que eu vejo. Então, eu simplesmente reproduzo esses discursos que eu estou vendo. Né? Então, também é importante, nesses eventos observados, estar fazendo esse diálogo. E quando eu falei da questão do letramento autônomo e ideológico, nós temos essa relação também, né? Porque o ideológico ele se volta justamente para algo significativo, né? Para uma formação crítica e principalmente também uma formação cidadã, em que eu deixo a aprendizagem na verticalidade, né? De um professor como mediador e que deposita, na perspectiva de Paulo Freire, deposita, né, conhecimento sem reflexões e reproduzem a questão que o próprio Foucault fala, aquilo que foi nas condições de recepção e consumo, né, e que estão circulando ali, eu só reproduzo o conhecimento, ou entro no letramento ideológico e que eu situo, né, práticas que são específicas
para discutir sobre a questão dessa identidade feminina, né? E que eu deixo bem claro e que há essa relação tanto entre a fala e a escrita, essa representação, né? Ela está ali carregada de valores, né? E de relações e processos sociais, né? Que são naturalizados, né? Ou que pode ser desnaturalizados, que a ideia é essa, desnaturalizar as práticas que já foram debatidas e já foram ditas. Pensar na teoria de projetos de letramento é verificar e metaforizar, vamos dizer assim, que se a gente pensar nessa teoria de projetos, mas como um fio muito forte, mas não uma teoria que vem simplesmente para trabalhar um tema, né, questão de identidade, mas uma teoria que vem para tecer eventos que vão modificar uma prática social, né? Tecer, né, por meio de eventos, né, que serão pensados coletivamente em relação a essa questão da identidade. E aí a gente não pensa nessas atividades apenas como fim, né, mas atividades como meio de desnaturalizar essas práticas, de reconduzir, reconfigurar essa questão do trabalho com a questão da identidade feminina no processo de letramento escolar. E a autora, por exemplo, a Maria do Socorro Oliveira, ela vai justamente nos dizer, né, e que esse tecer, ele vai causar impactos muito fortes nesse fio, né? Que impactos vai? A ruptura dessa questão da não representação dessa identidade, né? Que seria a ideia de pesquisar justamente sobre esses impactos, né? Sobre essa questão dessa não identidade, que fato que esse impacto. Então aí, se eu pegar a teoria de gênero a partir dos estudos de Charles Baseman, eu tenho aqui duas faces do gênero, né? Que não é só a materialidade do texto, mas também a materialidade discursiva. Então, a materialidade do texto, nós vamos usar as metafunções ali, né, na análise das representações discursivas, né, das professoras, como elas se auto-representam, mas também nas formações discursivas, como ao pesquisar sobre essas representações discursivas, nós pretendemos verificar de fato como se dá essas representações, tanto no texto e quanto nas questões dos eventos que serão desenvolvidos por elas em sala de aula. Tanto que a gente vai observar e tanto que serão projetados, né, e agenciados por meio do curso de extensão. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de cada um de vocês por ter me ouvido, né, sobre os motivos pelos quais eu vou pesquisar sobre as entidades femininas nos processos de letramento escolar, mas o principal motivo que eu deixo para vocês aqui é que eu sempre quis desenvolver uma pesquisa não só para investigar um fato, um dado, mas uma pesquisa em que eu pudesse buscar teoricamente aí reconhecer esse diálogo, né, entre algumas teorias que pudessem utilizar, mas também uma teoria que pudesse contribuir com a formação de professores na educação básica. Então, muito obrigada a todos pela oportunidade.